Olá, o povo de Deus, bom dia a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos para a reflexão do Evangelho de hoje. Hoje, dia 13 de fevereiro, sábado. O Evangelho de hoje está no Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu vos mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, romeiros, devotos e amados do Senhor Bom Jesus de Iguape, hoje o texto nos apresenta um problema muito grave, uma situação de fome e sede. E como o próprio Jesus disse, que tinha uma grande multidão, 3 dias escutando apenas a palavra de Deus sem comer. Por isso, Jesus queria alimentá-los fisicamente. Ele deu a palavra de Deus, mas também ele queria alimentar esse povo com palavra que satisfaz o físico. Mas os discípulos, eles usam a razão para resolver o problema. Por isso eles vão responder para Jesus dizendo: Senhor, como que a gente vai comprar pães para tantas pessoas? Mas dentro dessa situação, Jesus aplica seu coração. Ele olha essa pessoa com compaixão. Como o texto mesmo disse, que ele teve compaixão das pessoas da multidão. Mas só que os discípulos também entenderam o problema, mas para resolver o problema, eles tentam aplicar a sua razão. Eles aplicam a mente para resolver o problema. Por isso, para os discípulos, era impossível para resolver aquele problema de fome e sede. Mas Jesus aplica seu coração. Jesus aplica compaixão, amor para resolver o problema. Por isso, ele procura, mesmo seja poucos pães e peixes, para começar aquele milagre. Então, queridos irmãos e irmãs, esse gesto de Jesus para resolver um problema de sede, fome, como Jesus aplicou a compaixão e o coração, e assim ele conseguiu fazer aquele milagre. Assim também, dentro de nós, quando a gente encontra alguns problemas, algumas situações difíceis, nós precisamos perguntar: o que eu primeiro aplico para resolver o problema? Eu uso a minha razão ou eu uso meu coração? Eu uso compaixão. Hoje no mundo nós temos milhares de pessoas que passam fome. Não por causa de falta de comida nesse mundo, mas falta um coração cheio de compaixão.
como Jesus, se tivesse pessoas com coração cheio de compaixão e amor, hoje ninguém faltaria comida na mesa. Mas só que nós temos muitas pessoas que têm comida, mas não temos um coração cheio de compaixão. Porque todos nós usamos a razão, chamando os pobres, chamando as pessoas que necessitados como vagabundos, ou não querem trabalhar, ou nós chamamos eles preguiçosos, porque nós usamos razão. Se a gente usar compaixão, se a gente usar um coração cheio de compaixão e amor, a gente consegue partilhar aquilo que a gente tem. Mesmo que tenha pouco, mas quando a gente partilha com os outros, isso vai fazer milagre nesse mundo. Por isso Jesus nos convida para ter um coração cheio de compaixão, para resolver não apenas o problema de fome, mas também tantas outras situações difíceis que nós passamos. Nós aplicamos nosso coração cheio de compaixão para resolver algumas situações difíceis em nossa vida. Isso vai trazer um grande milagre e também a bênção de Deus. E também como Jesus pegou aquele pães e peixe e agradeceu a Deus, assim também nós precisamos ter essa atitude de agradecer a Deus. Mesmo que tenha poucos em nossa vida, nós devemos louvar, agradecer a Deus. Quando a gente tem essa atitude de gratidão e agradecimento a Deus e aos irmãos e irmãs, isso nos leva também para um grande milagre para experimentar já aqui nesse mundo. Por isso, nesse momento, nesse dia de sábado, dia da Nossa Senhora, vamos oferecer nossa família. De uma maneira especial, nós trazemos todas as famílias que passam necessidade de comida. E também trazemos as famílias que pessoas também passam sem empregos. E tantas outras situações difíceis à Nossa Senhora, para que ela possa abençoar e trazer tudo que nós precisamos. Oremos. Ó Maria, Senhora das Neves, Mãe e Padroeira de Iguape, venho do tumulto de corre do mundo. O cansaço me invade todo o corpo e principalmente a alma. É tão difícil aceitar em paz o que acontece ao redor da gente, durante um dia de trabalho e de luta. Por isso eu venho a ti, ó Mãe, porque dentro de mim está uma criança insegura, mas junto a ti sinto-me forte e confiante. Renova-me completamente para que eu consiga ver como a vida é bela. Levanta-me para que eu possa caminhar sem medo. Dá-me a tua mão para que eu possa caminhar sem medo. Dá-me tua mão para que eu acerte sempre o caminho. Dá-me tua bênção e faz-me compreender que o apostolado em silêncio é alienação. É que o silêncio sem apostolado é puro comodismo. Ajuda-me a dizer sim, sempre que o bom Jesus, teu Filho, pedir algo de mim. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Neves, Deus nos abençoe nossas famílias. Que Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.